Olá, eu sou Loris Maura Petterli, a gente teve alguns encontros alguns meses passados e hoje eu quero falar de um assunto interessante que é os nossos medos, né? Medos são eventos que podem acontecer ao longo da nossa vida e que disparam em nós mecanismos de defesa. Mecanismos de defesa são muito úteis, na verdade. Por que são úteis? Porque são eles que vão nos prevenir de novos eventos, são eles que vão nos preparar para enfrentar novas possibilidades ou novos riscos que a gente possa cometer ao longo da vida, né? Então, por exemplo, um dos medos que é útil, né, é você aprender, quando era lá pequenininho, que pôr o dedo na tomada dá choque. Então você vai aprender que o medo da tomada dá choque não só naquela tomada na sua casa, mas na casa da avó, na escolinha, em qualquer lugar que você for que tiver uma tomada, se você colocar os dedos ali, vai correr o risco de levar o choque. Isso a gente chama, na nossa linguagem, né, que é quando a gente generaliza. O que é generalizar? Eu aprendo um medo em algum momento da minha vida, né, como esse que eu expliquei de colocar os dedos na tomada, e eu generalizo que toda tomada que eu encontrar pode me dar choque. Agora temos outros eventos, né? Por exemplo, você pequeno, às vezes nem tem consciência disso, que nós vamos falar daqui a pouco, dos medos conscientes e inconscientes. A gente pode ter tido medo de um animal, pode ser de um bicho qualquer, por exemplo, pode ser de um cachorrinho, que até era bonitinho e tudo mais, mas naquele momento que o cachorro te abordou, deu um super medo em você, você se assustou. E o teu cérebro, de novo, para te proteger, fez um registro daquele medo de cachorrinho e você pode crescer e continuar com medo absurdo de cachorro. O mesmo pode acontecer com um gato, o mesmo pode acontecer com um sapo, o mesmo pode acontecer com uma borboleta, com um passarinho. São pessoas que eu já tratei ao longo da vida e que relataram esses tipos de medo. Então, assim, para outras pessoas é impossível você manter esse medo, porque as outras pessoas olham para uma borboleta e dizem: nossa, mas borboleta tão inocente, né? Não faz problema nenhum para ninguém, não causa mal para ninguém. Para você causa, às vezes só de ver você já sai correndo. Barata, né? Rato e outros eventos desse tipo que podem para algumas pessoas ser absolutamente inocente, não tem nada a ver, mas para aquela pessoa que passou por um evento ao longo da vida e deu uma marca super forte, né? Então, o que aconteceu? Foi um evento do medo com uma emoção muito forte. Como eu já falei em outro vídeo, é uma ancoragem, ou seja, faz um arquivo ali de um medo. Qual é o risco? É que quando eu generalizo algo, eu posso simplesmente passar a ter problemas com isso ao longo da minha vida. Eu vou crescer, ser adolescente, adulto e continuar tendo problemas com esses medos. Outra coisa que nos acontece é que esse medo também, ele distorce o real. O que é distorcer o real? É algo que todo mundo não viu, mas eu vi. Ou seja, as outras pessoas olham para aquele mesmo medo, no caso de um animalzinho, ou de uma borboleta, de um passarinho, e dizem: nossa, não tem nada de perigoso ali. Mas como eu distorci com aquelas emoções daquele momento, naquele instante na minha vida, para mim aquilo pode ficar insuportável para o resto da minha vida. E o outro item que eu faço também, né, é que eu omito partes. Então tem partes que eu vou esconder. O que é omitir partes? Tem partes que eu não vou lembrar, tem partes que eu não vou conseguir montar a história toda. E aí é que começa a montar os nossos medos. Então, medo é algo útil quando ele nos previne ou nos prepara para outros eventos ao longo da nossa vida e que eu vou ter mais cuidado nos próximos passos, andar no escuro, sair de determinados lugares, colocar o dedo em alguns lugares que eu não tenho, não está claro e eu não sei onde eu estou pondo a mão ali, eu posso ter isso como prevenção. Então, ele pode generalizar de um jeito positivo, ele pode distorcer e aí fazer marcas que eu passo a ter medo ao longo da vida, e ele vai omitir coisas de modo que só eu tenho medo, mas mais ninguém tem daquele evento que a gente vive em algum momento da vida, ok?
Esses medos, então, são úteis, ou seja, os nossos medos, em alguma proporção, eles são positivos na nossa vida, porque eles nos ajudam a nos proteger e aí crescer sem correr grandes riscos. Quando que ele de fato vira uma coisa ruim? Quando ele vira uma fobia. Então, o que é uma fobia? Fobia é um medo que está passando dos limites. É um medo que eu já não estou mais dando conta e aquilo está ficando forte demais. Aonde começa a fazer com que eu corra daquele evento, corra de uma barata, e uma barata pequenininha, eu corra de uma borboleta, eu não posso nem imaginar entrar num lugar que tem um pássaro ali, um passarinho, porque ele já virou uma fobia. Ou um outro processo que pode acontecer, né? Você ter passado na infância ou em algum momento da sua vida, por exemplo, um acidente de carro. Você não estava dirigindo, você era pequena, talvez nem lembre, né? Você era pequeno, nem lembre do evento, mas o impacto, o comentário das pessoas, aquilo que te marcou demais, faz com que você cresça com medo, ou de dirigir, ou de andar de carro, ou de andar com outras pessoas de carro e você evita ao máximo. E acredite, tem muita gente que tem medo de andar de carro, seja acompanhado, seja dirigindo ou com outras pessoas. E você às vezes nem sabe o motivo, né? Que eu vou explicar daqui a pouco o que pode ter acontecido aí. E há outros casos em que isso fica tão grave que vira o pânico. O que é o pânico? É aquilo que já está te impedindo de viver uma vida natural. Então, de repente, você não sai mais de casa porque fora de casa tem alguma coisa que te dá o risco e você tem pânico e não vai naquele lugar. Você não anda de elevador porque você tem um registro de que o elevador pode cair, ou pode fechar, ou pode apagar tudo e você não anda de elevador. Sobe 20 andares de escada, mas não anda de elevador. Pode acontecer de você nunca pegar um avião, tá? Tem toda a vontade de viajar para fora do país, para um lugar mais distante no Brasil mesmo, e no entanto você não vai por medo de avião, porque você fez alguns registros que virou pânico. Pânico é assim, só de pensar eu não dou conta, eu não suporto, eu não enfrento, eu saio longe. Quais são os sintomas que pode acontecer numa fobia ou num pânico, que são os medos mais graves? É quando eu começo a ter mal-estar, suar frio, tremedeira, ter descontrole até dos esfíncteres mesmo, porque você pode acabar fazendo até xixi na calça, porque o medo é grande demais. Ou simplesmente não enfrenta, simplesmente desmaia. Tem alguma situação assim bastante grave que te impede então de enfrentar essas situações. E o que isso quer dizer? Então nós temos duas formas de encarar os nossos medos. Um é o consciente, quando eu lembro de um evento que eu passei, que esteja claro ou não muito claro para mim, ou que alguém da minha família vai me contando, e este evento, quando ele se aproxima de outras coisas parecidas com aquele evento que um dia generalizei, distorci e omiti dados que o meu cérebro fez para me proteger, quando eu me aproximar de evento semelhante, eu já não quero ir, eu já não vou, então, eu não vou num prédio que eu tenha que subir de elevador, eu não vou no aeroporto que eu tenho que ver avião, eu não vou num lugar que eu sei que tem cachorro, eu não vou num lugar que eu sei que tem pássaro e assim por diante. Por quê? Porque eu tenho uma consciência de que algo sobre esse item aconteceu comigo e eu não dou conta de enfrentar mais. E aí nós temos um segundo tipo, que é o inconsciente. É aquele que você não lembra de um evento marcante na sua vida. Às vezes só te contaram alguma coisa e o teu cérebro fez um registro, uma fotografia lá, mais ou menos para te proteger. Mas você não tem clareza de um evento na sua vida, então você não sabe, eu não sei quais foram os disparadores, o que aconteceu que isso passou a me incomodar tanto assim, a ponto de eu ter uma fobia que já evita de eu fazer determinadas coisas, ou pânico a ponto de me impedir de fazer determinadas coisas. E o que eu quero dizer para você é que tem maneiras de tratar isso, tem como desmanchar cada um desses seus medos, fobias ou pânicos e fazer com que você se sinta confortável de novo, liberta ou liberto, né, desse momento que pode ter feito um registro na sua vida e você se libertar disso que te prende, tá? Eu falei de medos mais sérios, mais fortes,
Mas às vezes medo de falar em público, né? Medo de ir a lugares, medo de enfrentar determinadas pessoas de autoridade, né? Tipo pais, diretores, presidentes, um político, enfim, você pode também ter medos que talvez nem te incomodem tanto, mas que podem estar travando aspectos da sua vida. E o que eu gostaria de te dizer é que tem como lidar. Tem como a gente mexer com isso e você se sentir livre disso. E eu vou te contar disso num próximo nível, num próximo vídeo que a gente vai fazer aqui, para daí passar técnicas para a gente mudar esses medos, fobia ou pânico, que hoje geram muitos limites na sua vida. Então se você gostou, deixa um like aí, assina o nosso canal e, por favor, deixa um comentário. Lorize, eu tenho pânico disso, Lorize, eu tenho medo disso, como que eu lido? E eu vou mostrar para você passo a passo como a gente desmancha esses medos, fobia ou pânico na sua vida, ok? Até o próximo, beijo para você!